que é a parte do sangue, a parte da cruz, e a parte do Espírito, que também é o som. Você dá conta? Deus nos deu seu Filho, nos deu vida quando estávamos mortos e nos deu seu Espírito. E Paulo pergunta aos Gálatas: você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou por ouvir com fé? Qual seria a resposta correta a essa pergunta? Quem quer dizer? Por fé. Pela fé. Por ouvir o Evangelho de Deus acerca do seu Filho, sua obra por nós, por fé. Então, não recebemos o Espírito pelas obras da lei, porque merecimos, tratando de obedecer, e então nos portamos bem, e porque nos portamos bem, Ele nos vai a premiar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom, é um presente, não é um galardão. Galardão é outra coisa, galardão é para as obras feitas em comunhão com Ele. Mas para ser perdoado, receber nova vida e ser feitos filhos, é só por um presente de Deus. Temos que receber esse presente. Amém. Temos que crer. E esse presente tem essas duas primeiras partes: o sangue, a remissão de nossos pecados, e o dom do Espírito Santo, como pregou Pedro no dia de Pentecostes. O que devemos fazer? Se arrependem, mudem da maneira de pensar, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A remissão dos pecados tem a ver com sua sangue, seu sangue, e o Espírito tem a ver também com o dom. Sim? O Espírito e o sangue e o Espírito. Mas a palavra do Senhor vai um pouco mais além. Já com estes dois primeiros elementos, podemos vencer o pecado, amém? E podemos vencer a carne, podemos vencer ao diabo. Inclusive está falando: venciste jovem, venciste o maligno. Da conta? Mas há outros aspectos que também estão na palavra de Deus. Porque assim como havia aquele sacrifício pelas transgressões, tem também aquele sacrifício pelo pecado, ou seja, morir juntamente com Cristo, não sou velho homem crucificado juntamente com Ele. Né? Esses são os aspectos, da libertação do pecado. O pecado singular, ou seja, o pecador, nascido em natureza pecaminosa, e por isso comete pecados em plural. Os pecados são as desobediências, as transgressões, mas esses são os frutos da árvore má que somos. Uma árvore pecaminosa que na primeira oportunidade que vem mostra suas garrinhas, suas unhas. Hace de menino. Quando vem, você pensa que ela mordeu o seu irmãozinho. E quer controlar a sua mãe, a seu pai, tudo. Esse menino está lindo, ou essa menininha, é um pecador que nasceu. Cada homem que nasce é um pecador que nasce. Não que vai deixar a ser pecador quando comete o primeiro pecado, sino que comete o primeiro pecado porque foi concebido em pecado do ventre da mãe. A natureza pecaminosa dos nossos pais simplesmente foi herdada por nós. Isso foi uma das obras do diabo para cortar a Deus, destruir o que Deus queria fazer por nós. Graças a Deus que veio de Deus. E Deus sabia que fazer e fez. Ele deu seu Filho, que morreu por nós, mas também carregou por nós, nos carregou e nos passou pela morte, e agora pela simplicidade da fé, crendo no Evangelho de Deus, no que Deus fez, e Ele quer que o usamos e creamos. Então agora podemos nós gloriar na cruz de Cristo, e podemos nos considerar mortos
todos os seus pecados, mas como Ele ressuscitou e nos deu também o Espírito, também podemos nós considerar vivos para Deus. Amém. Não na base do que nós fizemos, não na base da justiça própria, sino na base da fé que recebe o Senhor. Ele morreu, nos salvou, mas também entrou em nós, nos deu vida, e dessa vida somos filhos. Somos membros do corpo, somos sacerdotes e somos instrumentos de justiça. Então agora Romanos 6, que fala desse segundo aspecto, Cristo morreu por nós o primeiro, nós com Ele o segundo. E essa parte do sangue, da cruz, mas agora vem a parte da ressurreição, nós podemos considerar também vivos para Deus. Por isso, na primeira parte, quando você vê as 3 medidas de 500, que eram espécies machacadas, e o óleo do azeite, aquele tipo de azeite traía desde a cabeça para nós, aquele azeite trazia aquelas espécies machacadas. Mirra é uma espécie machacada para vencer a morte. O olor da morte, o cheiro da morte, é vencido pelo cheiro da mirra. E a mirra representa a morte de Cristo. E eram 500 ciclos. E os outros 500 ciclos estavam divididos em 250 e 250. E tinha a ver com canela e cálamo. 250 de canela, 250 de cálamo. Isso está lá em Êxodo. No capítulo 30 está a composição do óleo da Santa Unção, que se refere ao Espírito Santo, a provissão de Deus para nós no Espírito. O Espírito não é só o Espírito. Aquele Espírito está simbolizado na azeite de oliva, machacado de Cristo. Mas ele porta mirra. Ele porta canela e cálamo, 250 e 250. A segunda medida partida pela metade, porque Cristo é a segunda pessoa que morreu. Ele morreu casado, e por isso as 500 do meio são metade para a morte, canela, e metade para a ressurreição de cálamo. Se considera morto e se considera vivo. Considerar-se morto é a canela, e se considerar vivo para Deus em Cristo é o cálamo. O cálamo é uma carne que sobe vitoriosa no meio da lama. Abaixo tudo é lama, mas aquele cálamo se levanta, e é representação da ressurreição. Então nos consideramos, por uma parte, mortos ao pecado, como diz Romanos 6, considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus em Cristo. 250 e 250. E logo, apresentai-vos a Deus, terceira medida, como vivos dentre os mortos. Esse apresentar-se é aquela ascensão em Cristo, a quarta espécie da cássia. E a cássia é uma espécie de, quando é ferida, aquela planta da cássia, ela provoca uma resina que tem um cheiro que faz fugir a serpente. Tem cheiros que nos fazem fugir a lobo. Salimos correndo. E aquelas pragas das portas, quando cheiram no rabanete, saem fugindo, saem correndo. Assim que, quando chegam as plantas para comer, eu coloque alguns rabanetes, umas plantas de rabanete. E também, se há muita hortelã, então tem que misturar rabanete liquidificar com água e rociar as plantas. E quando vem aqueles bichos, não suporta aquele cheiro. Isso é a cássia.
acácia, não acácia é uma palavra, a, o artigo, cássia com S, acácia unido com C, uma árvore, mas cássia com S é aquela resina cujo cheiro não suporta na serpente. A serpente já impudiu, e assim Cristo venceu todo principado e potestade, venceu o diabo. Então isso tem a ver com a ascensão de Cristo e nossa ascensão com Ele. Por isso diz que Ele nos perdoou, que morremos com Ele, então podemos nos considerar mortos ao pecado e considerar vivos para Deus em Cristo. Agora que estamos vivos, podemos nos apresentar a Deus como vivos dentro dos mortos. Então aí você vê o vinho e azeite, que é o Espírito Santo, trazendo aqueles 500 de cássia, tudo que resolve o assunto da morte. Logo, os outros 500 divididos pela metade, como Cristo, no véu, se lembra do véu, havia 4 colunas e 3 seções. O véu lá, o véu do tabernáculo, o véu que separava o santo do santíssimo, tinha 4 colunas. Entre a primeira coluna e a segunda estava uma seção. Entre a segunda coluna e a terceira estava outra seção. E entre a terceira coluna e a quarta estava outra seção. 3 seções. Por quê? Porque o tabernáculo contém a casa de Deus. Essa é a casa da Trindade. Quando vem o Espírito Santo, diz Jesus, o Pai e eu viremos e faremos morada. Então o tabernáculo é a morada do Deus Trino. Não que Trino seja um nome, não. Ele é Yahvé. Mas é 3 pessoas, não é 3 deuses. Um Deus em 3 pessoas. Então o Pai, uma seção, o Filho, outra, e o Espírito Santo, outra. As 3 seções do véu que contém ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque em nós não somente mora o Espírito Santo, em nós também mora o Filho, e em nós também mora o Pai. O Pai e eu viremos, quando vem outro Consolador, o Espírito Santo. O Pai e eu viremos e faremos morada por aquele que então, os crentes da igreja contemos a Deus, contemos ao Pai. Tu, o Pai, em mim, e eu, com o Pai dentro, nele. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo vem no Filho. Por isso, agora compreendo porque o Espírito Santo decide demorar nesse assunto da pericorese, da coinonia, da coerência, da circuncisão. Os que não estiveram lá em Curitiba podem ver esses aspectos e desejarem. Se o Espírito move, se isso é para você, se você aprecia, você verá esse aspecto. E isso era para que se esse debate hoje, não me dava conta agora o tempo. Glória a Deus. Então, você recebe o Espírito e o Espírito traz o Filho, porque ele toma tudo que é do Filho. Mas o Filho toma tudo que é do Pai, todo que é do Pai. E o próprio Pai vem a nós dentro do Filho. E o Pai e o Filho vêm a nós por meio do Espírito. Amém? Então aí nós recebemos o Senhor. Aí tudo isso vem a nosso Espírito, nos regenera, vai passando a nossa alma e nos vai renovando, incluso a nosso corpo agora mortal nos vai vivificando, e quando Cristo venha nos glorificará. Essa é a dispensação de Deus do Pai, pelo Filho e pelo Espírito, a nosso Espírito, nossa alma e nosso corpo individual e no coletivo. Essa é a economia de Deus, que está passando. Amém? Então, todo aquele assunto escrita, onde fala de aquelas figuras do óleo, que é para explicar isso. O Espírito toma tudo que é de Cristo e passa para nós. Então, somos mortos com Cristo.
Ele morreu por nós, luego nós morremos, portanto podemos nos considerar mortos ao pecado, mas ele ressuscitou, ascendeu no teu espírito, então podemos nos também considerar vivos para Deus, e agora podemos nos apresentar como vivos e os mortos a Deus pela fé. Amém? Mas então agora o Espírito Santo passa a outros aspectos do sacrifício. Não somente estava o sacrifício pelas transgressões, não somente o sacrifício pelo pecado, também estava a consagração e a oferta messida. Essa oferta messida se refere a se apresentar a Deus como ressurrecto. Para isso ele ascendeu, porque ele ascendeu com você no ombro, com você no coração dele. E ele entrou para introduzir você e se sentou para sentar você juntamente com ele nos lugares celestiais. E por isso você se apresenta como vivo entre os mortos. Isso é uma verdade. Mas tem uma que se chama de consagração, que tem a ver com a separação de tudo que é pecaminoso, ruim, e separação do mundo e do imundo. Separação, para se consagrar para Deus. Não é oferta messida, a palavra-chave é consagração. E a Bíblia não somente fala da morte de Cristo, senão da nossa morte com ele, o pecado, o velho homem, mas também ao mundo. Esse aspecto da cruz em relação a todo o mundo, fazendo separação entre o mundo e nós, para nos separar do mundo e nos consagrar a Ele. Por essa palavra eclesia, ou seja, chamado fora. Fora, Deus nos saca do mundo para nos consagrar a Ele. Então tem que haver uma vitória sobre o mundo, que também é nossa fé. Nossa fé também vence, não só o pecado, não só a condenação, não só a acusação. Se não obrigado, vence também o mundo. Então vamos ver esse aspecto também aí em Gálatas. Vamos sacar. No início e no final de Gálatas está esta parte da obra da cruz, este aspecto de separação para Deus, de consagração. Por isso na casa de Deus existe um muro que separa o que é de dentro e o que é de fora. Né? Então, em Gálatas, no capítulo 1 e no capítulo 6 aparece esse aspecto. Vamos a considerar 6:14 primeiro e logo o capítulo 1. Gálatas 6:14. Diz Paulo, já que abri primeiro aqui em Reina Valera, vou passar aqui para o portunhol. Será se é possível. Diz mais, verso 14, no 6 de Gálatas. Longe esteja de mim me gloriar, se não, isso sim me vou gloriar. Longe de mim me gloriar, não há nada em mim por qual eu me possa gloriar, mas me posso gloriar no que Ele fez por mim e o que Ele me fez com Ele na cruz. Nisso me vou gloriar, por isso me considero morto e vivo para Deus. E me apresento a Deus como sabia, na fé, não na base do evidente, não na base de justiça própria, sino na base de ter sido perdoado pelo sangue, libertado pela cruz, regenerado e vivificado, ainda no corpo mortal, pelo Espírito. Amém? Então agora diz assim: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, e é a dele glória.
glória dele. Essa depois tem também a nossa experiência sendo dele, graças a Deus. Se não há a cruz dele, não pode haver a cruz nossa. A cruz nossa se baseia na cruz dele. Ninguém pode levar a cruz sozinho, só pode levar a cruz sustentado por Cristo. Então diz aqui, por quem? Ou seja, pela cruz de nosso Senhor Jesus e pelo Senhor Jesus na cruz, o mundo me é crucificado a mim e eu ao mundo. E isso tem sido assim durante toda a história da igreja, quanto mais na maturidade do mundo e olha no tempo do juízo do mundo. Isso tem que ser muito claro e muito incisivo e tem que ter muita repercussão, muita consequência, se entendemos realmente isso. Porque o Senhor não nos tirou do mundo, mas nos crucificou no mundo. Nos enviou ao mundo, mas não para ser parte dele. Ele disse, não sois do mundo, como eu não sou do mundo, mas você enviou o mundo como meu Pai me enviou. E diz, para que o Pai enviou ao Filho do mundo? Amém? Para desfazer as obras do diabo e para ser Senhor. Aí tem os dois aspectos. O aspecto de cruz é para desfazer. Hoje, desfazer não somente o pecado, senão me desfazer a mim e desfazer para mim o mundo e tirar-me a mim do mundo. Eu sou crucificado ao mundo. O mundo já não pode contar comigo, já não pode contar contigo. O mundo foi crucificado para você, está vedado pela cruz a nós, o mundo. E nós também estamos vedados ao mundo. O mundo quer, você canta tão bonito, esses cantos da igreja, venha, eu tenho uma gravadora, vamos gravar românticos, coisas assim, que vende mais. Muita gente sai da igreja e vai para a gravadora do mundo. Você esqueceu que foi crucificado o mundo e que o mundo foi crucificado. O Senhor disse, não vos conformeis a este mundo, a este século, a este siglo, a este cosmos. Não nos conformemos. Aqui então temos que nos conformar a Cristo. Porque nem sequer é as novas formas religiosas, porque está vindo o mundo. O movimento do mundo é a religião. Não faça isso, não se vista assim, vista assim, toma assim. Esses são mandamentos de homens, doutrina de homens, rudimentos do mundo. Também a religião é parte do mundo. Não sou o pecado, não são as casas de prostituição agora, bebedice, fumadeira, isso tudo é do mundo, mas também a religião é do mundo. A religião, os mandamentos, o teatro, a justiça própria, é chamado pela palavra de Deus rudimentos do mundo. Nós somos liberados do mundo pela cruz de Cristo e somos introduzidos no reino do Filho no Espírito. Mas agora que estamos no reino, o reino abrange todo aspecto da vida humana. E Deus criou o homem para o reino, mas o reino virou o mundo. Agora a igreja sai do mundo e entra no reino e vive a vida humana normal. Todo que é humano, todo que Deus deu ao ser humano antes de cair, tem que ser vivido pela igreja, agora a ressurreição. Não é que seja pecado do ar, a arte do ar, só que tem que haver uma cruz. E
entre arte e nós e a arte. Deus não quer que desapareça a arte, senão o mundo. Uma arte de uma pessoa nascida de novo é diferente da arte do mundo. O mundo blasfema essa arte, agora fica mais blasfema, mais sujo, mais gente tem, mais fãs. Mas a arte de um nascido de novo é muito diferente. O comércio de um nascido de novo, se de verdade está agindo no espírito, é muito diferente. Não pense que o comércio ficou poupado da cruz. A arte ficou poupada, a política não. Pode ser um político, não estou dizendo que não. Se é um médico, por que não pode ser um vereador? Mas que não ser um vereador segundo o PT, sino segundo Cristo. Um médico é Cristo. Um advogado é Cristo. Pode ser advogado, pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser artista, pode ser comerciante. Mas é muito diferente um comerciante em Cristo que um comerciante segundo as artes do mundo. Então, a cruz de Cristo nos tirou do mundo e também nos livrou o mundo de nós. O mundo já não pode contar por nós, nem nós temos que esperar nada do mundo, ainda que somos enviados por Cristo no mundo. Mas não somos enviados para ficar no mundo. Olha o que aconteceu com Lot. Lot escolheu para si mesmo ir pondo suas tendas, pouquinho a pouquinho, até Sodoma. Pero Abraão morou com ensinar o irmão, separado. Mas Lot gostou daquele alicerce que tinha Sodoma. E foi colocando os poucos, pouquinho a pouco, suas tendas, até que chegou a viver enraizado em Sodoma. Mas o coração não estava, mas vivia na aflição, porque estava rodeado de aquilo. Da conta, Deus ia destruir o mundo e por fidelidade a Abraão, disse, Deus se livrou de Abraão. Por detrás de Abraão, livrou Lot. E quando o mundo queria premiar, Abraão não aceitou nenhum cordão no sábado, para que não digas que existe Abraão. Não, Abraão não deve nada ao mundo. Abraão deve toda a Deus. Agora, o defensor de Abraão, a porção de Moisés de Deus, o galardão de Abraão de Deus, a defesa de Abraão de Deus. Isso é a posição do ressurreto no reino. Somos tirados do sistema do mundo, do controle do mundo, do espírito que opera sobre o filho de desobediência e vivemos a vida de reino de Deus na igreja como testemunho ao mundo, para que o mundo veja. Ou seja, que a vida da igreja não pode ser sem diferença com o mundo. Há uma diferença total. A primeira coisa que a gente se encontra com a casa de Deus é o muro. Tem que dar volta para encontrar a porta. E aqueles que não têm coração para Deus não encontram a porta, só encontram o muro. Não pode entrar aquele que não nasce de novo e entra pela porta. Nem sequer pode ver, não entende nada do que está dentro. Só o que está dentro entende de que se trata o reino. Os outros nem entendem, nem podem entender. Você pode falar e explicar. É como tratar de explicar a história da bandeira de Brasília no cego de nascimento. Como explicar a diferença do amarelo, do verde e do azul. Como vou explicar para você? Se alguma vez eu pode lembrar, mas se nunca viu, o que é isso? Aqui tudo é muito socorro, tudo é preto. Para o cego tudo é preto. Então,
na cruz existe um aspecto que tem a ver com o mundo. E então diz aqui, como já acabamos de ler, capítulo 6 de Tessalonicenses, quando na cruz de Cristo nós fomos crucificados o mundo e o mundo foi crucificado a nós. Ou seja, que o mundo nos foi enredado, ainda que fomos enviados ao mundo. E como falou o Senhor para aquele profeta, vai para lá, fala o que tens que falar, mas não coma nada lá, não beba nada, volte para cá sem comer, sem beber. Isso era a direção de Deus. Mas aquele profeta novo foi envolvido por outro profeta velho, que já não agia segundo o Espírito do Senhor, segundo ele mesmo, e se colocava ele mesmo como modelo, não. E falou, mas eu também sou profeta, e ele me disse que venha comer comigo, como se Deus mudasse. Também comer com um profeta velho, e eu estava velado a esse profeta inteiro. Mas ele não foi prudente, não foi fiel a Deus, se deixou enganar e foi a comer e beber com aquele profeta velho, e por isso morreu. A ordem era ir, dar a mensagem de Deus no mundo, e não comer nem beber do mundo, se não voltar para Deus e comer a presença dele. É o princípio, esse é o princípio espiritual que devemos observar. Agora vamos para Gálatas de novo, mas no início de Gálatas.